tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2014. Esse aqui é o verbete de número 3.227. Ele tem 5 páginas, 56 logias e 14 máximos. O tema de hoje é a autoenganologia, a especialidade é errologia e o nosso verbetógrafo é o João Paulo, que é graduado em psicologia, do Natural do Rio de Janeiro, voluntário desde 2000, docente em conscienciologia desde 2010 e também tenepsista desde 2010. A autoenganologia é a ciência aplicada aos estudos dos erros, equívocos, desacertos, descuidos, imprecisões, incorreções e lapsos cometidos por parte da Consim ou Consciex a respeito de si ou relacionados a outras consciências, podendo ocorrer de maneira consciente ou inconsciente. O holopensene pessoal da autorreflexão evolutiva. O holopensene pessoal da autocientificidade. Os ilusio-pensenes, a ilusio-pensenidade. Os pensenes construídos a partir dos solilóquios prolíficos. As interpretações errôneas. A visão curta. A inobservação das múltiplas variáveis. As tendenciosidades, as forçações de barra validando enganos pessoais, as tentativas de moralização dos enganos autopatrocinados, os autoenganos na condição de evitações da realidade, as interpretações tendenciosas dos parafatos, o estado vibracional ajudando na profilaxia dos enganos pessoais, o parapsiquismo funcional na paraprofilaxia dos autoenganos. A gente chama atenção aqui na argumentologia, nós temos várias listagens. Tem uma listagem aí de personalidades, onde ele coloca alguns erros que normalmente acontecem. Depois ele faz mais 2 listagens de orismologia, de termos consonantes e dissonantes ao tema do verbete, que é o autoengano. Vale a pena a gente olhar essas listagens, principalmente essa da orismologia, essas 2, porque dá aqui o dicionário cerebral e analógico do tema do verbete. A acabativa na remissiologia, chamamos a atenção para atraso de vida, ignorância ignorada, paradoxo do autoengano, sustentação do erro e tríade da erronia. As lacunas autodescrenciológicas podem atuar na condição de agentes disfuncionais, predisponentes de autoenganos, acarretando em atrasos antievolutivos relevantes na automanifestação. Você consegue fazer as autoaveriguações racionais quanto à existência ou não de autoenganos autuantes na autopensenologia? Com qual frequência? Na filmografia nós temos um título e na bibliografia específica nós temos 2 títulos. Aqui na nossa mega análise nós temos 20 itens: equívoco, irreflexão, desacerto, desatenção, autoassédio, desleixo, ignorância, cognofobia, incoerência, credulidade, avestruzismo, autocorrupção, irracionalidade, errologia, nosologia, falaciologia, imaturologia, autocriticologia, autodelusiologia e antidiscernimentologia. Antes de começar, eu queria lembrar que amanhã, dia 6, nós vamos ter aqui um curso inédito, que é o curso de clarividência retrocognitiva, pelo professor Pedro Fernandes, através da IC Consecutivos, que é a CC que vai ser fundada no dia 14,
Então, quem quiser interesse, é um curso prático de clarividência para tentar rememorar vidas passadas a partir da clarividência em si. Ele vai ser das 15 às 19h30 no discernimento. Vale a pena ver quem tiver interesse nesses estudos, até porque nós estamos caminhando para o baile retrocognitivo. E amanhã nós temos também aqui a última turma do ano da imersão na escrita. Amanhã não, na verdade começa hoje às 15h, no Laboratório de Conscienciografologia no CAEC. Então são campos otimizadores da escrita do livro, quem tiver interesse começa hoje aqui no CAEC. Então, João Paulo, a gente vai começar perguntando para você o motivo, né? Por que você escolheu esse tema de estudo? Bom, eu li um livro, tem um autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Gianetti da Fonseca, que ele é economista e é filósofo, né, formado em ciências sociais também. Ele era até da equipe econômica da Marina Silva, né? Quando ela tava, há muito tempo que ele e estava acompanhando ela nessas últimas eleições aí. E o nome desse livro é Auto-Engano. Eu tenho vários livros dele. Esse aqui, Auto-Engano, e era uma época justamente que eu estava querendo que esse tema começou a bater um pouco na minha cabeça, no sentido de que, para a gente diminuir o nosso nível de erros e enganos, a gente tem que saber, muitas vezes, que a gente está errando também. Então, o que me preocupa mais são os erros que a gente não sabe que está errando. E com isso, a gente refinando as coisas, a gente também vai vendo tanto os erros que a gente está, vamos dizer assim, inconsciente de que está cometendo, como também a gente começa a perceber aqueles erros que a gente já tem algum nível de consciência, mas continua cometendo, continua insistindo neles. Então, esse assunto me interessa por uma questão também de autoconhecimento mesmo, e a gente começa a perceber isso nas pessoas que a gente convive, no que a gente vê na vida, na TV, na cidade, e a gente vê, olha, isso é um auto-engano, isso é um auto-engano. Então, a gente começar a perceber, primeiramente na gente, e daqui a pouco a gente começa a ficar com um olhar mais refinado nos outros, isso ajuda a gente, sobremaneira, no autoconhecimento. Isso lembra a história da Conscius, né? A Conscius ajuda muito nisso, né? A coisa de fazer o conscienciograma. Tem no Laboratoriologia, eu falo da Conscienciobaia, né? Também. Aí. Que é importante esse feedback, né? E essa observação dos nossos erros. Então, a nossa pergunta aqui é na Fatologia, página 17, primeira linha. Por que é tão frequente para a maioria das consciências a inobservação das múltiplas variáveis de fatos e até de parafatos? Falta lucidez? Pensamento simplista? A gente pensando inicialmente na maneira com que a gente encara cada assunto, vão ter várias variáveis com relação a tudo, né? Então, se a gente tem algum tipo de omissão em uma das variáveis, a gente já pode estar caindo no auto-engano. Digamos que a gente vai dizer, um advogado, ele está defendendo um promotor, ou um juiz, né, na parte do direito. Ele está está julgando ali um caso, tem um réu ali. Se ele não julgar e pensar em todas as variáveis, ele pode cometer um erro, que pode mudar ali as coisas. E a gente também, já no paradigma consciencial, se a gente não pensar na variável extrafísica, vamos supor, um juiz conscienciólogo, como é que ele vai ter que pensar de alguma maneira? Ele não vai dizer ali, né, porque o paradigma ali é outro, mas de alguma forma ele vai ter que pensar em cosmoética, vai ter que pensar em paradireito, senão, como é que complicado, fica? Né? Agora, você vê a responsabilidade. Médico também, né? Exatamente. Você vê a responsabilidade. O cara é juiz, aí conhece a conscienciologia, estuda, voluntário, seja lá o que for. Já aumentou a responsabilidade dele, já mais que dobrou. Porque aí ele já fica sabendo, ele já tem a consciência de variáveis que ele não levava em conta antes. Né? Um recado aqui para os verbetógrafos. Alô, alô, verbetógrafo de Foz e do mundo, não é isso? Vai sair a publicação dos 500 verbetógrafos dos verbetes. Então, se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário,
e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação que está aí sendo elaborada, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500verbetógrafos@enciclosapiens.org ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e em seguida 500 verbetógrafos. Em resumo, se você é verbetógrafo e não sabe que a gente está fazendo essa publicação e precisa conversar com você, entre em contato conosco, porque assim a gente vai facilitar, não é isso, Marilene? João, Fatologia, página 17, terceira linha. O que normalmente leva à autossustentação das crenças pessoais? Para mim, é emocional. Isso tem um fundo emocional grande. Porque a gente viver, o princípio da descrença, a gente viver em dúvida é uma coisa positiva. Desde que essa dúvida não nos congele. Mas a gente questionar tudo vai deixar a gente mais atilado para as coisas. Quando a gente sustenta uma crença pessoal de uma maneira indubitável, você começa a congelar a sua descrenciologia, você começa a congelar o seu ceticismo, a sua, vamos dizer assim, o seu potencial de colocar as coisas sempre em xeque. Isso é super positivo, repito, desde que a gente não se congele, não se paralise por causa disso. Mas eu acho que o fundo é sempre emocional, quando você se apega a uma ideia, se apega a um princípio de uma maneira inquestionável. Então, se apegou, segurou, manteve aquilo, então você não larga mais. Aí vem orgulho, vem emocionalismo, vem as nossas paixões, insegurança, justamente. Parafatologia, página 17, segunda linha. Como funcionam os autoassédios na condição de autoenganos e para-autoenganos? A consciência da rasteira em si mesma em busca de ganhos secundários? Eu acho que sim. Quando ela começa, se ela der, respondendo a segunda parte, né, se ela começa a priorizar o secundário, já está respondido aí, né? Ela deixa o que é mais importante de lado para ir no que não é o mais importante, no que vem em segundo plano. Então, já se dá uma rasteira. A partir daí, você já está perdendo tempo, energia, uma série de coisas. Agora, quanto à primeira parte... A primeira é como funcionam os autoassédios na condição de autoenganos e para-autoenganos. Olha, por exemplo, o jeitinho brasileiro, você não acha um autoassédio? Eu acho o jeitinho brasileiro, a forma com que você coloca, isso não vai, não, vamos dar um jeito, vamos fazer uma, Eu acho que é um poliassédio, é uma somatória de vários autos, porque é tão disseminado na nossa cultura, né? É tanta gente. É o chamado de autoassédio coletivo. Coletivo. Como, por exemplo, agora um caso muito mais sério, de, por exemplo, o nazismo, um autoassédio coletivo. Porque hoje em dia todo mundo condena, quer dizer, a grande maioria, né, da humanidade condena o nazismo, qualquer tipo de fato, de ideologia que levou aquilo, né, como aconteceu. Né? Agora, na época, foi amplamente apoiado por alemães e por outras nações, outros países. Muita gente apoiou aquilo. Dentro de uma necessidade. Na época, a Alemanha passou fome, o cidadão alemão ali a população estava vivendo hiperinflação, um monte de coisa. Então, todo mundo precisava de uma coisa. Daqui a pouco vem um cara com uma receita aqui de bolo, de que a coisa vai dar certo, a coisa começa a dar certo, acaba a miséria, acaba a pobreza. Aí todo mundo se auto-enganou individualmente, e aquilo formou aquele holopensene e fez uma coisa maior. O jeitinho brasileiro é também o auto-engano, chamado de auto-engano coletivo. E isso forma e dá sustentação ao holopensene, no caso negativo. Então, essa autocorrupção é super difícil você, dentro de um auto-engano coletivo, você ir contra. É justamente nadar contra a maré. Está todo mundo contra você, está todo mundo pensando diferente, e você não está auto-enganado. Essa pessoa está, vamos supor, você está defendendo uma coisa que é justa, que é certa,
mas está todo mundo contra e você sai por errado, às vezes. É super difícil. E até você coloca em xeque se você está certo, porque tanta gente pensando diferente, você fala, será que eu estou errado? Aí a pessoa começa a se omitir, ela a ficar desesperançosa. Ah, então vou entrar nessa, porque não adianta lutar contra. Não adianta lutar contra, não adianta ir contra. Ou eu estou errado mesmo. Ou eu estou errado, justamente. Ou entra justamente no auto-engano também. No auto-engano, né? A pessoa estava certa e passou para o auto-engano, justamente. Mas isso é autoassédio. Teve esses dias aqui, né, Marilene, o verbete Nuances do autoassédio, da Lília, né? Professor João Paulo, Fatologia, página 17, terceira linha. Poderia exemplificar o autodesconhecimento em relação ao tema autoenganologia? Ou seja, como evitar ou corrigir os equívocos a respeito de si mesmo? Então, quer que eu pergunte de novo? Não. Tudo bem? Ok. Primeira coisa, eu acho que é justamente o princípio da descrença. Para a gente, é uma mão na roda, é uma coisa que, se isso se torna um hábito, se isso incorpora a sua maneira de pensar o princípio da descrença, vai te poupar, pode te poupar de muita coisa. Então, você começar a ter o questionamento, o meta-questionamento, que é o questionamento do questionamento, é filosofia, né? Eu já estou entrando em filosofia. Mas é justamente começar a se questionar, desde que não haja o excesso, justamente de você ficar só no mundo das ideias e saia da prática, e saia de uma coisa funcional para ficar só no ócio, né? Pensando. Então, tudo que você vai fazer, leia o livro ou não leia o livro? Aí você passa 5 dias pensando se lê o livro ou se não lê o livro. Então, isso realmente já deixa de ser funcional. Mas a gente começar a botar em dúvida as nossas certezas. Começar a botar em dúvida nossa certeza. E olha só, pela psicologia, é natural, inerente ao ser humano, e eu concordo com isso, porque também tem um outro lado que eu vou falar, ter várias crenças. As crenças, que chama, tem crenças que são funcionais e crenças que são disfuncionais, que são os esquemas mentais. Na psicologia cognitiva fala demais disso. Então, a gente vive em cima de crenças. Senão, realmente, se eu for questionar se eu bebo copo d'água, se eu não bebo copo d'água, se eu vou dormir na hora certa, ou se é besteira dormir na hora certa, se eu vou para o trabalho ou não vou para o trabalho, se eu preciso de dinheiro, se eu não preciso de dinheiro, então a gente se paralisaria. Então, a gente tem coisas que a gente começa, existem crenças que são funcionais na vida, que não adianta você ficar elucubrando sobre coisas simples, porém, a gente pode ter períodos de sabáticos, assim, vamos dizer, de uma visão geral da nossa vida, se ver em segundo plano ali e sobrepairar as nossas posturas, as nossas atitudes. Digamos, que eu trabalho bastante, sou muito responsável no trabalho, sou eficiente, meu trabalho me traz satisfação, me traz a minha renda, tudo isso. Agora, se eu começar a olhar que dentro de toda essa positividade eu estou me omitindo para outras coisas e eu fico só satisfeito no trabalho, então tudo bem, a sociedade sempre vai valorizar a pessoa que é dedicada ao trabalho, é boa, bom profissional e tal. Então tudo bem, isso é uma coisa ótima. Mas se a gente começar a sobreparar a coisa, daqui a pouco a pessoa pode chegar à conclusão, falar assim, eu sou workaholic. Isso vai me fazer mal. Talvez não esteja me fazendo tão mal agora, mas pode me fazer mal no futuro. Ou então, em detrimento do trabalho, eu estou negligenciando outras áreas da minha vida. Outras pessoas que eu quero para eu estar ajudando, para eu estar tendo contato, para eu estar aprendendo, outras coisas assim. Então, a crença que chama crença disfuncional, ela existe, crença funcional e disfuncional. As funcionais são necessárias, mas é bom realmente a gente daqui a pouco questionar de uma maneira geral, ter sempre uma visão de conjunto e sobrepairar a nossa vida, a nossa rotina, a nossa proexis, ver o que a gente está, apesar de ser positivo, pode às vezes estar não sendo o ideal para aquele momento, para aquelas coisas, mas é sempre bom questionar. Essa coisa da gente ter muita certeza é um perigo, né? Geralmente, muitas vezes, né, a gente vê, eu vejo em mim, se eu estou com muita certeza, tem que abrir o olho.
Porque pode ser que aí que esteja o grande erro. Às vezes o excesso de segurança nas coisas, né, faça a gente começar a ficar... E às vezes você vê que essa certeza, João, não sei se você, com certeza você pensou nisso, essa certeza vem da falta de uma reflexão mais profunda. Quanto menos a gente pensa e reflete, não sei se tem lógica isso, mais atitudes, às vezes, de crença a gente tem e certezas absolutas. Ao passo que se você começa a refletir, ponderar que todo aquele seu elenco lá na consonância e na dissonância de palavras que você usou, você já começa a ter dúvida. Porque começa a ver outros pontos de vista, né? Você começa a ver outras facetas da mesma situação. É aquele negócio. Com a expansão do conhecimento, também existe uma expansão da incerteza. Da incerteza. Então, quanto mais a gente conhece, a gente vai vendo também a amplitude da nossa incerteza também. Exatamente. Então, se está muito certo, é porque estudou pouco, geralmente. Não é? Há exceções, né? Fatologia, página 17, final da penúltima linha. Quais seriam os autoenganos na condição de evitações da realidade? É a famosa esquiva da realidade. Então, se eu me apego a um auto-engano porque eu não quero enfrentar uma coisa que me desagrade, eu estou me esquivando da realidade. Então, eu tenho que cuidar de uma doença. Então, digamos, estou sentindo uma coisa, assim, pode ser, por exemplo, um câncer. Tem um caso assim. Pode ser um câncer. Então, no pode ser, na dúvida, a melhor coisa é verificar se é ou não é, na mesma hora. Agora, se pode ter um câncer, pode ser, ninguém sabe, ninguém fez exame ainda. Pode ser, e eu preferir não averiguar, então eu já estou partindo para isso. É esquiva. É esquiva, então eu estou me auto-enganando, me esquivando, por quê? Eu não quero ter a possibilidade de enfrentar a realidade de um câncer. Você sabe que eu acompanhei um caso recente assim. Era uma pessoa, ela estava com um problema assim, gastro, principalmente de intestino, e a irmã tinha dessomado com câncer de intestino. E aí ela falou, pronto, eu estou com câncer no intestino. E não ia no médico. E ela começou a definhar pelo autoassédio da possibilidade de ter câncer no intestino. Aí ela entrou meio em depressão, a família, o marido também, e aquela coisa toda. E eu lembro que daí eu entrei nessa história e falei, pode parar. Você pode ter, por exemplo, alergia a glúten. Você pode ter problema de lactose, que por sinal seu outro parente também tem. E ficou aquela coisa, sabe? E ela só ia piorando, e a situação ia aumentando. E aí chegou um dia que a gente deu um checkmate nessa pessoa, e ela foi fazer exame, não tem nada. Ela fez todos os exames, ela tem problema de lactose. Então veja, já engordou, os problemas diminuíram, a dificuldade que ela tinha praticamente desapareceu, mas veja o que é essa esquiva e que leva para um autoassédio enorme, né? E outra coisa, se tivesse mesmo doente, tinha que enfrentar, porque é melhor do que ficar piorando a situação. Enfim, é isso que você está falando, né? Um caso bem específico que acontece, acho, muito mais do que a gente imagina. João Paulo, personalidades, página 19, item 2, apaixonamento. Poderia expandir? Isso também eu acho que é mais comum do que a gente pensa. Então vamos ler aqui. Item 2, apaixonamento. Acho que isso é muito comum, isso né? É super comum. Então, o homem apaixonado pela companheira de trabalho, interpretando atitudes da colega de maneira a confirmar a reciprocidade dos próprios sentimentos, quando, na verdade, a mulher não os tem. Então, é aquele cara, o negócio do apaixonamento. Ele está apaixonado pela mulher. Então, ele vai ter aquela visão seletiva da coisa. Então, está ali com ela, trabalha com ela, é amigo, ela se dão bem, os dois e tal. Se ela não está fazendo nada, ok. Agora, se ela traz um cafezinho para ele, opa,
Ele trouxe o cafezinho, entendeu? Então ele começa a pegar, a selecionar as atitudes dela sempre para corroborar. O negócio Esse é o copo cheio. É o copo cheio. Esse é o copo cheio também. É o copo cheio, é forçação de barra, né? Também tem ali na primeira parte. Então isso corrobora com aquilo que a gente falou, assim, que eu tinha te falado do apaixonamento, né? A pessoa é apaixonada pela ideia, pela coisa. Então ele está apaixonado pela mulher nesse caso. Então o que ele puder acumular, somar aquela crença dele para fortalecer aquilo, ele quer mais que aquilo seja uma realidade. Então ele constrói uma realidade e às vezes, né, não tem isso para não dizer dos apaixonamentos errados. Isso. Eu acho que tem demais aqui também. Aqui na sindromologia tem síndrome da ectopia afetiva. Que é bem isso, né? Eu acho que quem sabe seja uma das maiores doenças da humanidade, né? É o apaixonamento pela coisa errada. Não é só pela pessoa, né? É pela coisa errada. Você vai entender o que é síndrome de Estocolmo, que eu também falo aqui na sindromologia, o último item, a síndrome de Estocolmo, que é demais isso, né? A pessoa se apaixona pelo próprio algoz. Ela é a vítima. A síndrome de Estocolmo aconteceu em Estocolmo não, mesmo. Exatamente. Foi o primeiro, né? Aí batizaram, né? Para quem não sabe, foi um roubo de banco, se não me engano. E eles roubaram e sequestraram algumas pessoas. Uma dessas pessoas, uma mulher, ela sumiu, depois desse sequestro sumiu, não pegaram o cara, os ladrões, assim, depois de um tempo, e ela aparece mais tarde roubando outros bancos com eles. Isso que é ter prisão, né? Os afins não se atraem? É demais isso. É demais isso. Isso foi o que batizou essa síndrome, mas isso acontece de outras maneiras. Tem até técnica para isso, né? Que eles fazem em sequestro, eles usam isso, né? Vai ter o sequestrador, coloca a vítima lá num cárcere, lá num cativeiro. Aí colocam um cara maltratando, fazendo, aterrorizando, às vezes torturando ela psicologicamente, fisicamente. Aí ela está no fundo do poço mesmo. Aí eles colocam um outro, tão sequestrador quanto o primeiro, já ele finge que, eu trouxe aqui um negócio aqui, come aqui esse biscoito, eu roubei lá para te dar, mas ninguém pode saber. Aí ele vira o herói, super-herói dela. Não tem nada, daqui a pouco tem um cara que vai, que compreende, que dá comida, dá um negócio, mas é tudo planejado lá atrás. Essa pessoa entra na Você síndrome sabe de que Estocolmo. É muito comum. aquela ela série... colabora com aquela série Homeland, é isso. Que o rapaz que foi sequestrado lá, ele começa a gostar do próprio algoz e se converte, porque ele meio que traz para dentro de casa, meio que não sei o quê. A filha do Silvio Santos, quando foi sequestrada, ela também teve síndrome de Estocolmo. É fato. Não? Fato. Muito bem, Fatologia, página 17, sétima linha. Poderia expandir os autoenganos individuais e coletivos? A gente falou um pouco dos autoenganos coletivos agora há pouco. O autoengano individual vai ser uma unidade de medida para o autoengano coletivo. Então, se eu tenho uma ideia errada, a Daiane tem uma ideia errada, a Mabel tem uma ideia errada, a Marilene tem uma ideia errada, a gente começa, com a mesma ideia errada, a se juntar e fortalecer aquilo, formar um holopensene daquilo. Então, tomar cuidado com isso. Eu falei, nazismo, fascismo, golpes... Tem várias coisas que são perfeitamente condenáveis hoje, que a gente vê pela história, aquele negócio. A história precisa de pelo menos 50 anos para a gente conseguir ser mais isento, né, e ver o fato e analisar o fato. Então, hoje em dia tem coisas que ninguém vai apoiar uma coisa daquela. Assim, a maioria das pessoas sãs não vão apoiar aquilo. Mas, na época, eram autoenganos e as pessoas entraram mesmo, e todo mundo errando um pouquinho, todo mundo dentro do seu autoengano, formou o grupo e entrou no autoengano coletivo. Hoje tem esse autoengano coletivo no Brasil, que é assim, né? Tem. Que é uma coisa do gênero, mais ou menos assim. Mas a corrupção faz parte da natureza humana, então não dá mesmo para viver sem corrupção. Então o importante é que está fazendo alguma coisa. Então existe isso um pouco, né? No outra coisa, não adianta ir contra a corrupção que você não vai vencer. Isso, esse é um outro autoengano. Não adianta, então, entra nisso, vai, dá um dinheirinho pro guarda. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer isso? Todo mundo faz, não acontece nada com ninguém. Vou ficar só eu fazendo certo, todo mundo errado. Isso é outra coisa. Você nadar contra a maré. Mas eu acho
assim, eu dou o maior valor a essas pessoas que não se corrompem no meio da história. Que é importante, dentro do que ela perguntou ali, do auto-engano coletivo, a gente lê a imprensa dos vários pontos de vista, né? Porque se a gente lê só uma linha, se essa linha tiver auto-enganado, o que é possível, porque é tudo ser humano, você fica moldado naquele ponto de vista. Então, você precisa ter vários pontos de vista para poder desenvolver essa criticidade, né? A gente está vivendo no Brasil agora, nesse momento, um cabo de guerra. Voltamos a ver um cabo de guerra da direita e esquerda, que era uma coisa antiga já. Mas voltou a viver assim, escancaradamente. Nessa eleição, né? A partir dessas eleições agora. E o que eu estava pensando? Tudo bem, eu tenho a minha posição política. E aí, às vezes, eu via as coisas assim, eu falava assim, como é que as pessoas... Aí, olha o outro, como é que as pessoas entram nessa? Como é que as pessoas se enganam disso? Eu falando do outro lado. Do outro lado, direita e esquerda. Como é que as pessoas se enganam disso? Olha, está tudo escancarado, está tudo... E você vê pessoas... eu conheço, tenho amigos que têm a posição política oposta à minha, gente que eu valorizo, que eu acho inteligente, que eu acho gente bacana, positiva, honestamente, não é porque eu acho porque eu falo, não, ele é corrupto, qualquer coisa, está se dando bem com isso. Não, ele sinceramente acredita na posição dele. E eu, sinceramente, também acredito nas minhas crenças, né? Acredito nas minhas posições. Mas aí, esses dias, eu comecei a falar assim, quer saber? Deixa eu ler o outro lado para ver assim, esse cara é inteligente demais para eu desprezar a posição dele. É isso. Eu estou subestimando a inteligência dele. E para mim, ele é uma pessoa inteligente. Então, eu comecei a ler notícias das fontes dele. Então, isso começa a ampliar. Isso é importantíssimo. Não é para a gente mudar necessariamente de opinião, é para a gente ver como é que as coisas funcionam. Aí você se colocar isento ali, tentar se colocar isento, sobrepairar a situação, olhar de cima e ver assim, eu penso assim por essas e esses motivos, o outro pensa assim por esses e esses motivos, e você não subestimar a inteligência do outro, porque você bateu o martelo de que o seu lado é o seu lado, e é um absurdo a pessoa pensar do outro lado. Como é que pode? Mas também as minhas fontes tão unilaterais. Claro, também. é tudo enviesado. Então, é preciso, fala, Tânia, é preciso ver em tudo na vida esses dois pontos para diminuir a possibilidade de auto-engano. Fala, Tânia. João Paulo, você está lendo Olavo de Carvalho? Eu também estou lendo ele. Eu já comprei 2 livros dele, com todo carinho, com todo respeito, estou lendo. Você também vai começar a ler? Não, tem os tratados dele, né? Eu gosto muito do Olavo de Carvalho há um tempo, eu acompanho as coisas dele, eu concordo com muitas coisas que ele fala, não com absolutamente tudo, não, mas muitas das coisas que ele fala realmente são muito aproveitáveis, sim. Eu gosto muito das coisas que ele coloca, assim. Mexeu na área da Tânia agora. Bacana a Tânia ler Olavo de Carvalho. Se manifestou. Bacana a Tânia lendo Olavo de De Carvalho. Com Tânia, carinho. quem te viu, quem te vê, né, Tânia? Eu já comprei o 2º tratadão dele. Estou lendo com todo carinho, com todo respeito. Estou tentando ver se, às vezes, eu fico boa, né? Porque o negócio da luta continua é um negócio muito sério. Qual o nome do dicionário? Da contestação. O dicionário era da contestação, não é mais. Não, você já mudou, você falou que agora é da inovação. Da inovação. Não, mas e deu certo, hein? Os verbetes estão lá. Estão lá, né? Muito bom. Citaciologia, página 17. Poderia comentar a citação: a mentira que contamos em silêncio para nós mesmos não mente, seduz. Ela se reveste do semblante da verdade para melhor mentir. Eduardo Gianetti, 1957, né? Está nesse livro. Está nesse livro. Está nesse livro aqui. Retirei daqui. Tem muita coisa bacana nesse livro com relação a isso. Agora, mas é bem isso mesmo, né? A mentira que a gente conta para a gente mesmo, ela não é que ela minta, ela seduz a gente. Então, vai para a nossa tendenciosidade. A minha tendenciosidade é aquela. Então, eu vou, às vezes, por esse apaixonamento pela ideia, por esse apaixonamento por aquele fato, então eu vou querer
trazer aquilo para me seduzir, eu vou me sentir bem com aquilo me seduzindo. Então, vai fortalecer uma certeza que eu quero que seja absoluta, muitas vezes, né? Da nossa natureza é isso. Agora, tem muita coisa nesse livro, no Auto-Engano, tem muita coisa. Outro está citado aqui no verbete também, tem aqui na Revista Consciência, no volume 5, número 2, está lá nas referências, tem um artigo Auto-Engano do Ítalo Martins também. Essa é a revista de 2001. Mas ela está bem atual, é bacana, super bacana esse auto-engano. Esse artigo é interessante mesmo. É a mentira que nós contamos para nós mesmos seduz, é interessante isso, que é uma maneira, né, de se enganar mesmo. Fatologia, página 17, penúltima linha. Poderia exemplificar a substituição de antigos auto-enganos por enganos pessoais atualizados? É a substituição do errado pelo errado novo. Né? Eu posso ter o errado... tem o efeito pêndulo. Agora me ocorre também, o efeito pêndulo. Quando aquela pessoa, digamos, eu era muito... Na adolescência, eu era muito imprudente. Digamos assim, era muito imprudente, fazia, sei lá, andava de bicicleta, fazia manobra radical, esportes radicais, aquele negócio. Um dia eu me quebrei todo. Me quebrei, fiquei no hospital, tive problema, tá lá. Ok. Agora eu passei a ser um cara de uma insegurança muito grande. Então, nada, assim, descer uma escada para mim é uma façanha. Então, eu substituí um auto-engano de ser risco maníaco por um auto-engano de ser excessivamente prudente, o que também acaba me prejudicando. Então, uma atualização. O efeito pêndulo é bem isso. Quando você soltar um pêndulo de um lado, ele não sai e vai para o equilíbrio, para o meio. Ele sai de lá, vai lá para o outro lado, depois pode voltar para cá e indo até chegar num ponto de equilíbrio. O ideal é que a gente diminua, às vezes, esse ciclo, né? Diminua esse período esse balanço, né? De um lado para outro, se excedendo de um, depois se excedendo no outro lado. Isso me faz lembrar aquela história também da pessoa que troca de vício. É um engano novo por um engano antigo, vício antigo por um vício novo. E ela também não resolveu o problema, né? Ela continua se enganando. Tecnologia, página 18, segunda linha. Poderia explicar como funciona a técnica do errograma? O errograma é uma listagem dos nossos erros mais comuns e também pode ser dos mais raros, mas uma lista dos nossos erros. Com isso, a gente vai ver justamente, no sentido dos mais comuns, o que a gente erra mais. Então, a gente vendo que a gente erra mais, a gente começa a tentar se reeducar e suprimir, né? Começar a diminuir, minimizar, diminuir a frequência desses erros. E com isso, com certeza, a gente vai chegando, fazendo o errograma, a gente vai chegando a erros mais sutis daqui a pouco. A gente começa desde o mais bruto, mas a gente começa a pensar naquilo, começa a se monitorar mais com relação a isso, e a gente vai desde o mais bruto e vai vendo o nível de sutileza até aqueles erros mais sutis, assim, a gente fala, caramba, esse aqui era um erro que eu cometia e não tinha ideia de que eu cometia. Eu acho que isso é o caminho da desperticidade, é o caminho da evolução, a diminuição do erro. Paulo, assim de erro sutil e erro mais grosseiro? Poxa, um erro grosseiro, fumar cigarro. Um segundo erro, você fumar e fazer com que a pessoa fume com você porque ela está respirando aquilo. Um outro erro, você fortalecer a indústria de tabaco. Né? Um outro erro, você deseducar a pessoa, uma criança, por exemplo, que te admire, um professor fumante, por exemplo. A criança te admira e você fuma, o aluno te vê fumando e você dá um exemplo para ele. Um outro erro, esse garoto que você deu o exemplo, ele dá o exemplo ao irmão dele menor. E daí vai, você começa a sutilizar. Eu estou fazendo uma sutilização em cima de um erro, mas vão aparecer erros de vários assuntos, várias naturezas, que aí a gente vai vendo a sutileza da coisa. Por exemplo, o pai que para em frente à escola para pegar o filho.
né? Ele para. Quanto tempo ele demora? O filho já está esperando ali, ele vai demorar 30 segundos. Só que o pai que está atrás também demora 30 segundos, o outro também demora 30 segundos. Isso dá meia hora de atraso no trânsito, porque todo pai quer pegar o filho na frente da escola. Ele não quer estacionar o carro lá, achar uma vaga, estacionar o carro, sair mais cedo de casa, estacionar, achar uma vaga, ir lá na porta, pegar o filho e ir com ele até o carro, por exemplo. Então a gente começa a ver coisas que, não, é um pouquinho, e tem coisa mais sutil ainda que isso, né, gente? Claro, eu acho que esse erro que ela estava perguntando, esse grosseiro, é aquele que é politicamente incorreto, já é incorreto, é consenso grupal que isso não dá. Agora, e antigamente, por exemplo, fumar não era uma coisa grosseira, era uma coisa até interessante. Então, agora já é um erro grosseiro porque já é consenso. Agora, o sutil não, né? O sutil você tem que ter aquele olhar mais específico, um código pessoal de cosmoética, eu acho mais depurado, né? Para você identificar o erro seu e do outro, né? Quer ver um exemplo? Isso aconteceu comigo. Então, quando eu trabalhava com música, tinha um músico lá que ele fumava maconha. E um cara que eu conversava, boa pessoa, de conversa e tal. Mas ele era uma pessoa boa de trato, você conversava com ele, você tinha... não era um animal. Mas eu uma vez comecei a conversar com ele sobre isso. Falei, olha, você não acha um negócio... Você é um cara tão racional das coisas, tem ideias que eu concordo, coisas assim, e fumar maconha? Ele fala, não, mas isso... Aí entra no outro canto. Mas isso, eu não estou fazendo mal a ninguém. Aí, o argumento dele foi esse. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu pego, preparo lá meu negócio e fumo e não faço mal a ninguém. Eu falei, epa, vamos com calma. Para isso chegar até você, isso aqui foi plantado em algum lugar, foi traficado por alguém. Alguém já morreu por causa disso. Alguém morreu por isso. Teve criança envolvida no tráfico por isso. Entendeu? É uma coisa... que não só é ilegal, como também você deixa de arrecadar imposto, é uma coisa que entra e sai. Ninguém ganha com isso. Tudo isso para você ter o seu prazer ali no final. Não, você sabe que eu contei isso para um senhor, você me fez lembrar um caso, a gente com os casos, né? Um senhor que fumou a vida inteira e ele fumava desesperadamente. E a gente falava assim, para de fumar, para de fumar. Não, mas eu não faço mal a ninguém, o dinheiro é meu, eu ganho, eu pago meus impostos, papapá. Aí ele teve efizema pulmonar, depois desenvolveu um tumor no pulmão, blá, 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 blá. Aí a família inteira teve que se ajustar para tratá-lo, né? Tratar da doença dele. E aqui ele não fez mal para ninguém. Ou seja, ele desequilibrou a família como um todo, aquela preocupação, aquela neura, por causa da doença, que, por sinal, ele dessomou por causa disso, por causa do cigarro, mas atrapalhou sim, como que não? Parecido com isso é a pessoa que não tem plano de saúde. Então fala, eu sou dono de mim, eu não quero pagar plano de saúde, não pago. Ok. Tá livre para fazer isso, mas se a pessoa pode, tá livre para fazer isso. O que acontece? Eu já vi família quebrar, porque o cara lá, que era o solteirão, o tio solteirão da família, sempre foi autônomo, independente, não pagou plano de saúde, no final da vida teve uma doença que quebrou a família, a economia de todo mundo. Gente, inclusive, que ele não tinha tanto contato mais, mas ele quebrou todo mundo. Teve que vender, pessoal vendendo bens da família, ele tirou todo o patrimônio da família, porque ele foi o durão que não quis pagar plano de saúde. Ele tinha direito? Tinha direito de não pagar plano de saúde, mas ele não pensou, por exemplo, nessa consequência. Aí ele se estabanou, não só ele, como a todo mundo junto. Tânia, tudo bem? Não, eu posso fazer mais uma pergunta, já que estou com o microfone aqui. Ali na paradoxologia, achei muito interessante. Você pode explicar e dar um exemplo de se acertar no presente pelo erro do passado? É a gente melhorar pela nossa experiência. Assim, a gente quer errar menos, mas vamos tirar proveito dos erros que a gente teve do passado para não repeti-los e para diminuir o número de erros do presente, ou seja, acertar mais agora, porque a gente ganhou a experiência que a gente errou no passado. João, no detalhismo, eu não sei se
você já comentou aí, na efeitologia, os efeitos evolutivos da racionalidade. Poderia expandir para a gente aí? Quanto mais racional a gente for, mais a gente vai se colocar também em dúvida, não é? Então, essa é o negócio do benefício da dúvida. Isso é uma beleza, uma bênção para a gente, o benefício da dúvida. Então, quanto mais racional a gente for, mais a gente vai se colocar em dúvida e mais a gente vai conseguir eliminar os nossos auto-enganos e diminuir os nossos erros. Então, eu acho super, super evolutivo. Quanto mais a gente raciocinar, quanto mais a racionalidade fizer parte da nossa maneira de pensar, mais a gente vai evoluir realmente com isso. Tá. E logo embaixo aí, também na politicologia, a raciocinocracia. Você poderia comentar aí também? Por favor? A raciocinocracia é o seguinte, é a autoridade de quem raciocina mais. Então, quem é mais racional, quem tem maior racionalidade, o nível de racionalidade mais elevado dentro de uma raciocinocracia, eu acho que, de certa forma, a gente tem um pouco disso aqui na CCCI, né? Quem raciocina mais, quem tem mais racionalidade, a gente consegue, assim, pelo argumento, a pessoa acaba tendo mais autoridade moral aqui para a gente vive um pouco disso, sim. Tá, obrigado. João, estou verificando a sua lista aqui das personalidades, na argumentologia, na página 19. Eu estou pensando no torcedor de futebol. Aquele torcedor apaixonado, fanático, que sempre acha que o time dele é o melhor de todos, né? E aqui no Brasil, esse ano, a gente teve uma grande lição, porque muitos até então pensavam que o Brasil era o melhor time do mundo, né? E aí, de repente, perde de 7. E aí tem que rever aí. Mas não foi ótimo essa lavada que a gente tomou? Eu achei tão bom. Foi um chuá. Nossa, foi exatamente. Tomamos uma lascada que foi ótimo, gente. Isso é excelente para a gente ver. Você vê, o time da Alemanha, aí depois eles mostraram o time da Alemanha, como é que era a preparação deles, a disciplina, a coerência, a tecnologia que eles usavam. O que se gastou de dinheiro nessa Copa? Foi uma das Copas mais caras, né, que teve. E o que se gastou de dinheiro na Copa? E o time do Brasil foi no já ganhou. O já ganhou, gente, é um dos maiores auto-enganos, mais comuns, né? Na hora sai, né? Na hora a gente vê o que faz. Agora, aí você vê, não foi à toa. Futebol, eu não sou apaixonado por futebol, não sou grande fã de futebol, não. Mas futebol, ele tem, às vezes, ele é interessante porque, por exemplo, uma vez um amigo meu, que entende bastante de futebol, ele falou uma coisa que eu pensei bastante, assim, penso até hoje. Que ele falou assim, o americano não gosta de futebol, mas sabe por quê? Por quê? Porque nem sempre o melhor ganha. Ele, de certa forma, está certo. Mas que foi justo a Alemanha ganhar pelo simples fato de que ela se preparou de verdade, e a gente entrou no já ganhou, a gente entrou no auto-engano do que já ganhou. E o time da Alemanha entrou no, vamos fazer o que a gente puder para ganhar. E eles fizeram o que eles puderam mesmo. Ficaram num lugar distante, sem luxo nenhum, só queriam um campo de futebol para treinar lá. Tinham tecnologia. Gente, o errograma, que a Marilene perguntou, que alguém perguntou, eles usaram isso. Por quê? Eles eram monitorados 24 horas para ver qual era a quantidade de erros ali no futebol, no condicionamento físico deles, nas horas de sono deles, na hora que eles dormiam, na hora que eles acordavam, nos hábitos alimentares. Eles tinham tudo monitorado para ver onde é que está errando. O que está acontecendo? Ou está acima do peso, ou outro teve um desempenho melhor no mês passado. Aí fazia aqueles gráficos para ver o desempenho de cada jogador. Tudo isso é errograma, vendo? Eles não querem saber onde que eles estão errando para errar cada vez menos. Então, aquele já ganhou do Brasil foi assim, olha, se isso desse uma lição para o brasileiro com relação a isso, de alguma maneira, é bom que marcou a nossa memória. Isso marcou a nossa memória, achei ótimo. A memória é curta, infelizmente. Tânia. Duas questões, João. Primeiro, na teoriologia, a teoria científica do observador. Você podia desenvolver, por favor? Teoriologia, página, já achou? 18, achei. Teoria científica do observador. O observador não sendo só um observador passivo, ele sendo um observador
com um cunho sempre científico. Sempre observar questionando, observar acumulando os fatos. Eu acho que observar por observar, qualquer um que tem olho faz, né? Mas o negócio, a observação, ela vai além do globo ocular, né? Vai, então tem que ter o cérebro junto, né? Isso, é o que você está espírito crítico mesmo. Perfeito. E a frase enfática, você podia dar uma leitura crítica e observadora, por favor? Vamos lá. Não, eu vou ler, vocês fazem a crítica, né? Eu que escrevi. Mas as lacunas autodescrenciológicas podem atuar na condição de agentes disfuncionais predisponentes de autoenganos, acarretando em atrasos antievolutivos relevantes na automanifestação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as lacunas descrenciológicas, ou seja, quando a gente diminui a nossa descrenciologia pessoal, isso pode levar a gente para pode ser um agente disfuncional que pode predispor a autoenganos. Então, ou seja, se eu tenho fissuras na minha descrença, fissuras sérias no meu nível de descrenciologia, eu dou abertura para as minhas crenças. Então, isso eu posso me prejudicar, ou pelo menos retardar um pouco a minha autoevolução. Então, posso cair em erros que sejam antievolutivos por isso. Eu diminuo o meu poder de duvidar das coisas e isso pode me levar a novos enganos e novos erros. Perfeito, muito obrigada. Na filmografia, página 21, poderia comentar a relação do filme Joana d'Arc com o tema do verbete? Esse filme, eu não acho que ele é todo no assunto, mas tem um trecho no filme, uma parte do filme que é sensacional, vale o filme inteiro, que é o seguinte: a Joana d'Arc, todo mundo sabe, ela lutou ali na França, ela tinha só 17 anos, gente, quando ela fez isso. É uma menina, né? Era uma menina mesmo. 17 anos, ela comandou o exército inteiro de homens, adultos, guerreiros, tudo pessoal brutão mesmo, e ela foi líder desse povo todo. E ela fez aquilo por uma causa. Fez aquilo por uma causa. Quando ela foi presa, esse filme mostra de maneira bem didática. Aí tem a história, tudo que é relatada como isso aconteceu, e tem o filme ali, a interpretação do filme. Não sei até onde teve a história pode ter distorcido alguma coisa, romantizado, porque ela foi também canonizada depois, né, essa coisa toda. Mas o que acontece? Ela tem um encontro com uma concierge, que a gente pode ter ali, interpretar como um amparador. E aí ele pergunta para ela, ele questiona para ela todo aquele empenho que ela teve em entrar em guerra. Ela matou, ela era líder, era chefe, general, vamos dizer assim, e entrava no campo de batalha para matar junto do lado dos soldados. E aí ele colocou em dúvida, mas vem cá, por que você começou a fazer isso de repente? Aí ela falou, isso foi um sinal de Deus. Não sei se todo o pessoal assistiu esse filme. Sinal de Deus. Você viu esse filme? Ela estava andando na estrada. Ela tinha muita história dela. E achou o erro parapsíquico. Exatamente. Ela achou uma espada na estrada. E ela interpretou assim. Ela interpretou. O sinal de Deus com aquela espada é que eu ia ter que defender com a espada a França, tal. Aí esse amparador, de maneira muito sábia, começou a ver aquele negócio das variáveis, né, que a gente falou no começo. Ele falou, tudo bem, você achou a espada na estrada. Vamos pensar em possibilidades aí, que você interpretou como um sinal de que você tinha que combater. Aí ele colocou, alguém perdeu a espada, era para você devolver. O fulano de tal foi morto na estrada, morreu ali, deixou a espada. O outro roubou o fulano, não sei o quê, as armas dele e a espada. Ele deu uma série, e eles colocaram as cenas, né, das possibilidades. E ela ficou olhando aquele negócio. Por quê? Ela foi monoideica, ela só pensou numa variável. Por quê? Vai muito pela tendência, pelo temperamento da pessoa. Ela já era aquela pessoa combativa, aguerrida com as coisas e com ideologia. Então ela pegou aquilo e ela pegou o fato
E ela puxou, pela própria tendência dela, puxou para onde ela queria. Ela queria guerra, ela era daquilo mesmo. Era belicosa. Ela era belicosa, ela era daquilo mesmo. Então, ele pegou com uma visão assim e falou, ó, tais e tais e tais possibilidades. Ela ficou com aquela cara de, puxa vida, não tinha pensado em outras possibilidades, pensei numa só. Agora você bagunçou meu coreto, né? Mas você sabe que é bom esse exemplo que você está dando, porque a gente pode ter isso no dia a dia, né? Não é não, João Paulo? Nossos erros parapsíquicos. Exatamente. A gente pega, de acordo com a nossa tendência, fala, ó, o amparador me falou tal coisa, ou eu vi, assim, na verdade era um assistido querendo ajuda, você interpreta que era um amparador com algum sinal, por exemplo, não é? E daí vai. No parapsiquismo é muito comum isso, porque a gente tem tendência, o amparador, ele vai saber mais dos nossos limites, das nossas tendências, ele conhece mais a gente, né? Das nossas tendências e limites também, para ver onde é que a gente vai. Mas a gente pode também não entrar na onda de assédio, ou justamente disso, de assistido pedindo ajuda ali e você interpretando do jeito que você quer, por exemplo. Então, vamos pensar em todas as variáveis, sem entrar em inseguranças também, né? Sem a gente perder um mínimo de segurança parapsíquica das coisas, e de também o nível de interpretação que todos nós somos capazes. Mas não é observar as várias variáveis. Professora Mabel, sou tenepsista há 6 anos e nos últimos dias estive internado por 11 dias. E fui submetida à cirurgia de retirada da vesícula biliar, portanto estou no período de convalescença. Gostaria de saber quando posso retornar à prática da TENEPS. Olha, o dia que a pessoa se sente melhor, que ela já está firme, que você está forte, que você está recuperado, que a sua alimentação já voltou ao normal, se você perdeu peso, você já está reequilibrado de novo. A gente sabe que a TENEPS ela é contínua e ininterrupta, mas também tem os processos do corpo físico, que é inerente à nossa condição humana. Então, há momentos na vida em que, às vezes, a pessoa precisa mesmo parar um pouquinho, porque, como é o seu caso aqui, que está doente, então está tudo certo, né? Não tenha, assim, pressa, sinta-se bem para voltar ao trabalho. Lembrando que o assistente tem que estar minimamente melhor que o assistido, né? Exatamente. Então, não tenha pressa esse tipo de situação, porque não está na sua mão também. Não é, assim, uma autocorrupção, né? A pessoa está em fase de convalescença mesmo física. Desde que eu me encontrava hospitalizado, vem muito na minha ideia escrever o verbete vesícula biliar, apesar de não ser da área da saúde. Poderia? Poderia. Não tem problema nenhum. Você estuda, né, o tema. Eu escrevi de boca, não sou dentista e tampouco sou, médica. Então, escrevi de boca. Tem gente que escreveu de orelha, já teve cabelo. Cabelo esses dias foi ótimo, teve pescoço. Então, às vezes é bom, no caso dele, procurar também uma orientação de algum médico, né, para dar indicações, mas não tem problema nenhum. Professor João Paulo, Filosofia, página 17. Poderia relacionar o empirismo com o tema do verbete? O empirismo é a experimentação, é a confirmação através de experimentação. Então, às vezes, para a gente chegar em alguma conclusão, uma coisa, antes de entrar no auto-engano, chegar a alguma conclusão, peraí, deixa então experimentar e de eu ter mais dados mais palpáveis para que eu possa julgar isso como sendo um auto-engano ou não sendo um auto-engano. Então, por isso que eu coloquei o empirismo. Bem. Pensenologia, de novo, página 17, terceira linha. Poderia aprofundar os pensenes construídos a partir dos solilóquios prolíficos? Então, o solilóquio é aquele diálogo consigo mesmo. Então, a gente começa a pensar e conversar com nós, com a nossa própria intraconsciencialidade, com o nosso próprio micro-universo, e começa a fazer com que isso fique produtivo. Então, eu vou me perguntar e eu vou me responder. Eu vou me perguntar e eu vou me responder. Ou eu vou me perguntar, não vou conseguir me responder, vou tentar procurar a resposta através de recursos externos, pessoas, livros, dados, informações, tudo que a gente pode. Então, o solilóquio ele é sempre produtivo
desde que que ele seja ascendente, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta e tentativa, tentativa e erro, tentativa e acerto, e daí vai. Ok? Fatologia, página 17, quinta linha. Gostaria que explicitasse os autoenganos funcionando ao modo de realidades paralelas pessoais. Olha, gente, existem casos assim, até mais sérios, que a gente vê, por exemplo, casos psiquiátricos, que eu já vi, já acompanhei. Por exemplo, a pessoa, ela convive aqui com a gente, pode ser na CCCI, pode ser fora, já vi dentro e fora, de maneira normal, socialmente aceitável, normalmente. Só que ela estava paralelamente, estou falando de um caso psiquiátrico, mas também tem casos que não chegam a ser psiquiátricos, mas a pessoa vive numa realidade paralela, então, ela, em princípio, está aqui na nossa realidade, mas ela tem uma segunda realidade que ela segue sozinha. Então, nos casos mais sérios, que exigem até intervenção psiquiátrica, quando você vê, você não tinha dado nenhum tipo não tinha achado nada de errado com a pessoa, não tinha visto nada que tivesse chamado a atenção. Mas quando você vê, a pessoa já está num surto. E aquele surto, quando apareceu aquilo, não é porque apareceu a partir daquele momento, é porque ela já vivia meses, talvez anos, numa realidade paralela. Só que chega num ponto, ela vai realimentando aquilo. E aquilo vai se retroalimentando, chega num ponto, aquilo toma uma proporção que extrapola a manifestação dela. Então, daqui a pouco você vê a pessoa em surto, a pessoa embirutou agora, não embirutou agora, ela já estava vivendo numa realidade paralela e que aquilo foi tomando uma proporção, e quando surtou, é porque já estava grande demais. O autoengano, né, é um acúmulo, né? Foi um acúmulo, exatamente. Agora, tem coisas menores, às vezes a gente vê casos, também já vi outros casos, de a pessoa está falando uma coisa, por exemplo, como eu voluntariei, né, muito tempo na Consus, acompanhei muitas consciências cobais, isso tudo, às vezes a pessoa que você já conhecia, ela solta uma que todo mundo fala, uai, mas a pessoa acreditava numa coisa e ninguém tinha noção que a pessoa tinha aquela linha de pensamento que ela não falava para ninguém. E ela tinha uma realidade paralela que tinha alguma consonância, tinha alguma convergência com a realidade que a gente vivia também, mas você não sabia. Quando você vê, a pessoa fala, a pessoa abre o jogo de alguma coisa, você fala, olha o auto-engano. Aí você, né, pensa que aquilo é um auto-engano e você vê. Ela tinha uma realidade paralela e ela conseguia viver na realidade paralela dela e também dentro da realidade de todos nós, assim, comum. Você vê essa realidade paralela sempre como patológica? Olha, de certa forma, sim. Sim. Se ela está... Uma coisa é você, digamos, que você tem uma vivência parapsíquica que extrapolou tanto as suas coisas, tanto os seus limites, que você fala assim, talvez seja melhor não falar. É isso que eu estava pensando. Talvez seja melhor não falar. Mas ela é fato para fato e você não tem. Mas às vezes é melhor não falar. O difícil é quando a pessoa falta discernimento, a pessoa entra em uma série de idealizações parapsíquicas e começa a se achar o ó do borogodó, do rei da cocada preta, branca, azul, amarela e verde. E quando você vai ver, já extrapolou, já passou aqui. Aí é a megalomania, né? Oi? É a megalomania. É a megalomania. Mas eu estava pensando nessa coisa de realidade paralela. Eu acho que dentro de determinado nível evolutivo, eles vivem isso de maneira totalmente sadio, né? Por causa da multidimensionalidade. Fatologia, página 17, terceira linha de baixo para cima. Poderia discorrer a respeito das tentativas de moralização dos enganos autopatrocinados? É aquilo que você tem uma convicção, você alimenta aquilo e daqui a pouco você vai querer dizer que aquilo é moralmente correto. Você vai querer convencer as pessoas de que aquilo é moralmente correto. Por exemplo, pena de morte. Tem gente que quer convencer que pena de morte é moralmente correta. E a pessoa, às vezes, tem muita gente, vamos supor, a pessoa ele é
religioso, a religião dele prega a preservação da vida, tudo isso, mas a pessoa quer dizer que matar os outros em nome do Estado é moralmente correto. Isso é um exemplo. Quer falar, Marilene? Contra o aborto e a favor da pena de morte. É interessante, né? Tem umas coisas assim diferentes, né? Essa moralização dos enganos autopatrocinados, eu acho que é bem aquela técnica, né, de você se auto-enganar, bem sofisticada. Tem uma coisa que o Gianetti fala nesse livro. Ardilosa. Aquele negócio que ele fala nesse livro que é o seguinte: não adianta você se auto-enganar se você não se convencer que aquilo está certo. Entendeu? Então o auto-engano começa pelo seguinte, assim, ó, convença-se que você está certo. Aí você consegue se auto-enganar bem. Senão você vive um conflito. Exatamente. João Paulo, na página 18, sindromologia. Queria que você aprofundasse um pouco a relação do tema do verbete com a síndrome da abstinência da baratrosfera. Quando a gente passou tempos na baratrosfera, todo mundo passou, a gente muitas vezes se habituou, se acostumou com coisas baratrosféricas, em maior ou menor grau, de maior gravidade, menor gravidade, mas a gente se acostumou com aquilo. E a gente renasce aqui, mesmo passando pelo primeiro curso intermissivo, várias coisas, algumas dessas coisas, acabam ficando. Então, o que acontece? A abstinência da baratrosfera, a síndrome da abstinência da baratrosfera, é quando você começa a sentir saudades daquela coisa da errada, contravenção, da né? contravenção. Então você sente aquela saudadezinha daquele vício, a saudadezinha daquele prazer que você queria ter, a saudade daquele hábito, a saudade daquela ideia que você defendeu muito na baratrosfera, ou períodos pré-curso intermissivo. Então, hoje, aquilo pode ter um volume, um grau maior, mas também pode ter graus mais sutis. Então, hoje em dia, mesmo o intermissivista, ele pode ter aquele cunho ainda de uma ideia que defende, mas que ainda é baratrosférica, a ideia que você já estava acostumado lá atrás, e defende isso agora, e está caindo no auto-engano, mas é pura saudade daquilo, pura saudade daquele padrão baratrosférico que você vivenciou por tanto tempo. Ok? Parafatologia, página 17, primeira linha. Poderia tecer comentários sobre o estado vibracional, ajudando na profilaxia dos enganos pessoais? Vou começar falando disso, citando uma coisa que eu penso muito, com relação a atores e atrizes profissionais. Você já viu aquele ator de teatro, ou aquele ator que fez um papel de uma maneira tão intensa, e aquele ator que é tão dedicado faz de uma maneira tão intensa que ele fala que... Eu já vi isso, várias entrevistas falando isso. Não, eu saio do teatro toda noite, eu passo um tempo até eu me convencer que eu não sou mais aquele cara, para não me comportar, para não pensar mais que nem aquele personagem. E se for ainda o vilão, ele está perdido. Exatamente. Então, ele vai viver o personagem fora da cena. Então, isso tem duas coisas. Uma é a própria afinidade da pessoa. Outra são as companhias extrafísicas. Então, a pessoa não desassimila aquilo, ela tem apego por aquilo. Então, o ator, ele continua vivendo aquilo, e essa parte de extrafísica, que tem muito no que você fizer, a parte das consciências que vão acompanhar, vai ter tudo que você quiser, vão continuar te acompanhando. Isso eu estou dando um exemplo forte desse tipo de coisa. Agora, a gente, a todo momento, vai ter algum tipo de evocação para consciências. O estado vibracional vai ser a chave para a gente começar a ficar mais autônomo de energia, de consciência, de ideia assediadora, ou de ideias que vão influenciar a gente no que a gente está pensando e na maneira como a gente age. Agora, o que o ator vive é por isso que eu trago esse exemplo, que eu acho bastante didático. É uma superpotencialização disso. Ele assimila de uma maneira total aquilo e
ele já não pensa mais por ele. Ele pensa pelas consciências, pela energia gravitante que ele vai trazendo daquilo e junto com a afinidade que ele tem com aquilo, então o ímã que ele puxa daquilo, então fica ali. Ele vai ter que... Ele não conhece o EV, a gente conhece, né? Então, ele vai desassimilar com o tempo, demora. Quem quiser desassimilar, tem uns que eu acho que vão acabar gostando e ficando naquilo, né? Isso tem um termo que acho que explica bem isso, que é incorporar o personagem. Exatamente. Que é a incorporação mesmo, exatamente, né? Que no outra caso coisa que eu vejo em teatro, tem gente, aquele pessoal que é mais de teatro, aquele que dedicou a vida para o teatro, eles vivem falando dos deuses do teatro. Os deuses do teatro, já ouviu falar? Já. Tem gente que fala, esse pessoal, né, esses atores mais antigos, a gente respeita muito. Falar os deuses do teatro. Para mim, são os assediadores que estão lá. Então, as consciências que estão lá, que aí a pessoa tem algum parapsiquismo e começa a interpretar como os deuses do teatro. O ator tem parapsiquismo, né? O bom ator tem que ter. Professor João Paulo, consonância, dissonância, página 20. Itens 5 e 12. Criticologia e raciocinologia. Poderia expandir esses dois itens nos 2 parágrafos e compartilhar como foi a sua experiência na elaboração desses 2 parágrafos? Então, é o item 5, criticologia, e o item 12, raciocinologia. Tá, eu acho que, pelo que eu entendi, ela quer saber nas duas sessões ali, né? Nas 2 sessões. E como eu elaborei tudo. Isso. É isso? Então tá. Então o item criticologia, porque é diretamente ligado a isso. O auto-engano, com maior nível de crítica, menor o nível de auto-engano. Não é? O segundo, raciocinologia, também a gente falou disso. Maior o nível de raciocínio, também pode diminuir substancialmente, quantitativamente também, os auto-enganos. Ok. Agora, essas 2 sessões, elas foram elaboradas da seguinte maneira. Existe uma técnica que o professor Valdo desenvolveu, que se chama progressão sinonímica e progressão antonímica. O que é isso? Ele substituiu a sinonimologia, que é a seção fixa, e a antonimologia dos verbetes, de alguns verbetes. Se não me engano, ele fez isso em poucos 6 verbetes. 6 ou 7 verbetes, mas acho que foram 6 só. E ele colocou um negócio chamado progressão sinonímica e progressão antonímica, que é isso aqui, exatamente isso aqui que eu fiz. Tá? Faço uma lista, e na mesma lista eu vou colocar, a de cima seria a sinonimologia, e na de baixo a mesma lista, as mesmas palavras na antonimologia. E eu coloco aqui derivações desses conceitos, desses 12 conceitos aqui, que eu fiz com 12, pode ser com 15. Fiz derivações desses conceitos como sinônimos na primeira parte aqui, na consonância. Seriam sinônimos do auto-enganologia. Quer dizer que você, na hora de escolher as epígrafes da listagem, você pensou em sinônimo, é isso? As epígrafes, exatamente. Sinônimos e antônimos, né? Não, claro. A primeira coisa, sinônimos, e na segunda parte são os antônimos. Então, o que eu fiz? Usei exatamente essa técnica do professor Valdo e coloquei nesse verbete lá dentro, substituindo a sinonimologia e a antonimologia. Só que a equipe me disse, depois que eu mandei o verbete, que preferia não fazer mais isso, e como o professor Valdo fez poucas vezes, tal, né, uma coisa que não está se fazendo com frequência, ninguém mais tinha feito, e eles pediram para que eu usasse a sinonimologia e a antonimologia normalmente, como eu coloquei lá. E eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, então eu retiro essas listagens e deixo para lá e faço. Aí me pediram, a Keiko veio e falou assim, olha, eu gostei tanto dessa sua listagem, assim, não desperdiça isso, coloca isso, transforma numa sessão. Ah, foi a Keiko mesmo. Transforma isso em sessão ali, na argumentologia. Aí eu achei, bom, então vou fazer isso. Aí readaptei o enunciado, mas não mudei em nada as listagens. Continua a mesma listagem que eu fiz lá. E eu achei, assim, eu fiz usando o princípio da descrença. Falei, pô, será que vai ficar legal? Será que não é forçação de barra fazer isso? Porque, não é porque a lista ficou bacana, eu também achei que ficou legal, não é porque a lista ficou bacana que eu tenho que enfiar verbete abaixo. Não é isso. Mas aí eu olhei e falei assim, eu acho que talvez tenha ficado legal, aí mandei de volta, aí aprovaram e ficou aqui dessa forma. Eu acho um exercício não só mnemônico, como também de derivações,
né, dos conceitos, porque a gente coloca conceitos, eu coloco as logias ali, sendo conceitos, né, neutros, e a gente vai puxar para os sinônimos e para os antônimos. É um exercício que me fez criar muita sinapse sobre esse assunto, viu? Eu acho que vale a pena. Quem quiser, eu vou dar uma dica, quem quiser ver os verbetes que o professor Valdo fez isso na enciclopédia, vai digitar sinonimologia, ponto, no Find. Porque é sinonimologia, normalmente, vem sinonimologia 2 pontos. Aí é como a gente faz normalmente. Se você colocar sinonimologia, ponto, antonimologia, ponto, só um ponto, tudo junto, você vai para esses verbetes que estão essas progressões. É a forma que você vai encontrar esses verbetes. Tudo bem? Beleza. Estrangeirismologia. Poderia expandir de forma rápida cada um dos itens dessa enumeração? Poxa vida. Você tem tempo. Então tá. Eu fiz aqui eu estabeleci um padrão, né, nessa numeração. Fiz um máximo aqui e estabeleci um padrão. Então é tudo na base do auto, né? Então, primeiro, self-criticism, que é autocriticismo. Segundo, self-deception, que é a autodecepção, quando você descobre, né, que você está auto-enganado e não sabia, é o auto-engano inconsciente. Self-delusion, que delusion a tradução literal seria delusão em português, que é a ilusão, é quando você justamente se engana. Então é autodelusão. Self-image, que é a autoimagem. Muitas vezes a gente se apega ao auto-engano porque isso pode mexer na nossa autoimagem, vai desconstruir alguns castelos que a gente constrói de nós mesmos. O outro é a autoindulgência, self-indulgence. Então é você se perdoar, é o auto-perdoador. Então você se auto-engana e se auto-perdoa. Se auto-engana, se auto-perdoa, isso vai perpetuando os seus enganos. O outro é a self-justification, que é a auto-justificação. Você erra, sabe que erra e justifica o erro. A self-observation, que é a auto-observação, que você começa a se perceber, a se observar e ver onde é que você está errando, onde é que você está acertando. E o último, self-knowledge, que é o autoconhecimento. Quanto mais a gente aumenta o autoconhecimento, mais ficam claras as nossas ilusões, os nossos auto-enganos. Muito bom. Fatologia, segunda linha, as tendenciosidades. Sou artista plástico e depois de uma saturação aguda do holopensene visceral e emocional, deixei essa profissão. Hoje vejo esse fato como uma interpretação errônea das minhas habilidades pessoais. O que podemos fazer para minimizar essa tendência numa próxima vida, visto que parece ser um apelo muito forte? Ela é do meu time, né, Manuel? Ela é do meu time. É o amiga seguinte, sua. É mulher? Explica por quê. Explica por que é seu time. Vou explicar e vou fazer um convite. Eu também sou da galera da arte. Desde criança, desde que eu nasci, na verdade, meus pais também eram ligados à arte, viveram em função de arte, e eu tive o meu sustento até os 38 anos em função de arte. Então, construí minha vida foi toda em cima de arte, minha vida profissional, tudo isso. E hoje também eu passo pelo mesmo dilema que você. Como é que eu vou fazer? Porque eu não sou contra a arte, não acho que seja uma coisa necessariamente negativa, não é isso. É que, para mim, dentro da minha Proex, dentro do que eu vivi, eu acho que foi um grande desafio. Penso eu que, antes do Renascimento, eu estava consciente disso, eu estava consciente de que teria que passar por esse período, chegaram até a levantar a possibilidade de eu ter uma Proex de alto risco. O que é a Proex de alto risco? Aquela Proex que a coisa é tão arriscada que já tem uma grande possibilidade de você desviar, porque é uma coisa que é muito forte em você e não era necessariamente o que faria parte na parte executiva da Proex, vamos dizer assim. Mas o professor Valdo acha que não é uma Proex de alto risco. Não tem lógica. Não tem lógica essa Proex de alto risco. Beleza? A não ser que você é aventureiro, mas quem é amparador que é aventureiro. Exatamente. Não é? Mas aí, então, o que acontece? Hoje em dia, eu vivo eu continuo gostando de coisas de arte, acho bacana e tal. Sou mais consciente dos meus limites.
Então, eu também não posso entrar muito nisso, porque senão vem aquele gosto, aquela vontade de novo. Olha, eu já falei aqui um outro verbete, assim, e eu acho que até marcou algumas pessoas, depois até vieram me falar. Que arte, gente, dentro do que eu vivi, por exemplo, todo mundo tem alguma coisa de arte, é inevitável. Mas dentro do que eu vivi, de outras pessoas assim, talvez caiu muito a ficha para mim, fiquei muito consciente disso, quando eu vi que arte é a mesma coisa que qualquer vício. Qualquer vício de droga, de tabaco, de remédio, qualquer vício. Então, se você tiver isso como um vício, você pensar nisso como um vício, você começa a se ver como um viciado e começa a tomar cuidados de ex-viciado, que o ex-viciado tem que tomar. E são esses cuidados que eu tomo comigo. Eu não entro de cabeça em coisas, eu não começo a ver coisas de internet que eu gosto muito relacionado à arte, tomar aquela dose, assim, que aí eu começo a ter saudade, a gostar, a perder um tempão. Abstinência, né? Abstinência, começa a sofrer de abstinência mesmo. Aí eu vejo que eu vou dormir com aquilo na cabeça, eu acordo com aquela música, meu negócio era música, né? Acordo com aquela música na cabeça. Então, esse tipo de coisa toda, eu tento evitar ao máximo. E o que eu queria mesmo evitar é que numa próxima vida eu não precise passar até os 38 anos, exatamente nisso, por mais que eu venha a nascer num ambiente artístico de novo. Não sei o que me espera, não é? Agora, o convite que eu vou fazer para você é o seguinte, eu vou falar exatamente da minha vida, do meu percurso, de como foi até eu conhecer a Conscienciologia também, até antes mesmo de conhecer, para colocar as coisas, algumas coisas que eu colocava em dúvida já. E eu vou apresentar tudo isso no Balanço Existencial, que é no período do Carnaval de 2015, que é promovido pela Apex. Então, lá eu vou dar uma palestra falando da minha vida, do meu percurso, o que a gente chama lá de virada de mesa, né? Porque realmente foi de uma decisão e foi exatamente de uma hora para outra, realmente, que eu tive que bater na mesa e falar assim, ó, vou tomar essa decisão aqui porque eu quero que minha vida seja de forma diferente. Foi a partir dali que tudo isso aconteceu. Agora, eu acho o ponto mais sério disso é justamente você pensar, não sei se é exatamente o seu caso, parece que sim, como você fala, que você é apegada a isso, como eu também tenho ainda o meu apego, pensar nisso como um vício. E se pensar, não existe, eu não vi Associação dos Artistas Anônimos, né? Que nem Alcoólicos Anônimos, essas coisas, né? Pode eu fundar. Mas é pensar daquele jeito. Mais um dia, eu sou viciado naquilo, eu não vou tomar aquela dose, não dá para beber aquela dose, porque vem mais. É uma questão de você pensar. São as mesmas técnicas. Eu acho também que quem sabe, eu não sou viciada em arte, mas de repente uma coisa boa seria começar já nessa vida a desenvolver outros interesses. Para que ajudar na próxima vida a ter um outro foco, a ter um outro bambu para se segurar, que não seja apenas a arte. É o que eu estou fazendo. O que você está fazendo. Então, ela levar a vida dela para um outro foco. Nessa ainda, né? Porque aí... ter objetivos na vida que não sejam aqueles. Se você não substitui o vício por uma coisa positiva, você vai estar sempre tendendo a ir para lá de novo. São duas perguntas, João. A primeira, eu queria que você falasse um pouco sobre o auto-engano retrocognitivo, que eu acredito que talvez seja uma coisa comum, pessoas que pensam que sempre foram alguém famosos ou importantes em outras vidas, reis, rainhas, escritores, intelectuais, e às vezes de tanto se saturar mentalmente com essa ideia, acabam tendo experiências parapsíquicas nesse sentido, confirmando para elas esse auto-engano. Eu queria que você me falasse um pouco como superar essa questão, e depois aqui na numerologia, na página 18, o omni-engano e proto-engano. Acho essa pergunta aí muito boa. Hoje eu sou voluntário da Consecutivos, que agora já é uma IC, né, e vai ter, já fazendo o jabá, vai ter lançamento dia 14 de dezembro. 14 de dezembro. 14 de dezembro. E o que a gente observa também lá é justamente isso. A pessoa começa a identificar uma personalidade do passado, começa a levantar a hipótese que foi ela, e junto começa a se apaixonar por si próprio. Não é? Então a pessoa fica apaixonada por ela. Então a gente observa tanto pessoas que vão fazer cursos ou procuram a gente,
como a gente fica com o olho mais... ela, né? Hã? E é com a possível ela. É, com possível. É. Então, aí também já vem aquela coisa tendenciosa. Não, eu fui fulano, não preciso, fui... É porque você gosta do fulano, aquele negócio, você puxa um negócio porque você gostou da vida dele. Então, é aquele negócio. É uma coisa que a gente não sabe, a gente não pode... É difícil determinar se a pessoa está certa ou errada, assim, bater um martelo. Mas a pessoa... acontece um paradoxo, né? A gente sabe que para trás o fedor é maior. É lógico. A gente sabia menos, a gente cometia mais erros, a gente tinha menos conhecimento das coisas. Então, para cá, principalmente o intermissivista, a tendência é o fedor ser menor. Então, se eu me apaixono pelo que eu estou lá atrás, eu estou com abstinência do que eu era ruim. Eu tô almejando uma coisa que eu errava, que eu era mais inexperiente, vamos dizer assim, do passado. Isso é um paradoxo. É um paradoxo. Eu fico almejando a minha inexperiência. Mas por quê? Porque a pessoa fala, poxa, esse fulano aqui, eu acho que fui eu. Ele escreveu 37 livros. Né? Aí eu queria escrever 37 livros. A gente não sabe de que eram os livros. Às vezes as condições de vida eram outras. Tem várias variáveis. Agora, realmente tem coisas que a gente observa que a pessoa fez que não fez hoje. Eu achei interessante a pergunta dele, porque eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que se a gente descobre uma vida que a gente produziu muito, e foi bom no sentido do que ele está falando, é difícil, não porque você foi, é porque nessa você tem que ser muito melhor. Então, ao invés de ficar ali se achando o máximo, eu acho que se a gente descobrir uma coisa dessa, tem que reciclar rápido. Exatamente. E ver se a gente dá conta nessa vida de dar um passo a mais daquela vida anterior que pode ter sido positiva. Exatamente. Eu acho que é mais esbregue do que conselho. Exatamente. E vamos pensar numa coisa. Eu concordo, a gente pode ter feito coisas no passado que a gente não conseguiu fazer hoje. Agora, vamos pensar. Tem o Zeitgeist do passado, e tem um negócio, uma vez eu perguntei para o Valdo, numa tertúlia, com relação a... Por que ele fala que a gente escreveu tanto, que a gente produziu tanto, fez coisas que a gente hoje em dia almeja, né? Por que a gente não faz? Ele falou assim, o problema é a internet. O problema é a internet. Esse negócio está acabando com a vida da gente, no sentido de que... aí já sou eu falando, né, meu comentário, que hoje em dia a gente não tem paz, gente. Não. Com telefone, telefone celular, a gente fica com a internet de bolso. Eu penso que a gente está na pré-adolescência da internet ainda. A gente está numa fase tão infantil de internet, porque tem tanta porcaria e a gente se dispersa com coisas de uma importância tão desprezível que a gente vê na internet, que a gente fica preso àquilo, aquela síndrome, hoje em dia tem síndrome de, como é que é mesmo? Outro dia eu ouvi falar de uma dessa. Eu sei que a pessoa, ela fica o tempo inteiro pensando na internet, o tempo inteiro. Então, ela não pode chegar um e-mail, um WhatsApp, não pode chegar assim, ela tem que ver na mesma hora. Adolescente dormindo com o telefone, vibrando debaixo do travesseiro. Isso, aquilo é o fim. Justamente, dormindo com o telefone debaixo do travesseiro. O telefone a gente sabe que já emite ondas e que aquilo é cancerígeno. E se você falar para a pessoa, mas escuta, professor, meus alunos, eu não aguento dormir sem imaginar que o telefone está perto de mim para eu escutar tudo que recebo. Exatamente. Isso de madrugada. Exatamente. A gente estava conversando agora no almoço, exatamente isso. Essa parte de... O que a gente tem de dispersão hoje, de convite à dispersão, é um absurdo. No passado tinha menos coisa para fazer, né, João? No passado tinha menos coisa, tinha uma rotina diferente. No passado, gente, a gente escrevia carta o tempo inteiro. Escrever era uma coisa, não era digitar, era escrever carta o tempo inteiro, não tinha negócio de deleta, entendeu? O papel era caro também, entendeu? Você escrevia, você se concentrava no que você escrevia, para você achar uma fonte, um livro, não era tão fácil. Imagina, na época que não tinha nem luz elétrica. Você quer escrever um livro, você escrevia, era difícil tudo isso. Não tinha esse nível de dispersão, não tinha mensagem chegando, mensagem de fumaça toda hora. Ih, chegou minha mensagem de fumaça. Não tinha nada disso, entendeu? Uma carta, você escrevia uma carta, escrevia 4, 5, 6 páginas de uma carta. Uma carta. Hoje em dia você manda um WhatsApp, 2 linhas, você resolve a situação. Mas, então, o nível de dispersão, atualmente, eu acho que é a nossa prova
de discernimento, de maturidade. Conseguir ter esse nível de estímulos todos que a gente tem hoje em dia e se manter focado e descobrir, por exemplo, que você produziu muito mais em coisas que são valores seus hoje em dia, no passado. Lembrando que valores que a gente tem são pouquíssimos. Valores são pouquíssimos. Estímulos são milhares e milhares por dia. Então, milhares de estímulos podem fazer com que a gente se desvie de coisas que são importantes para a gente, porque tem que administrar o tempo. Lembrando também que hoje em dia a gente trabalha muito mais que antigamente, viu? Hoje em dia, você com esse negócio de comunicação, ninguém vai para casa. Hoje em dia, você acha que você olhar um e-mail de trabalho, você não está trabalhando? Claro. Antigamente não tinha isso. O chefe não ficava te ligando o tempo inteiro. Hoje em dia ele te manda mensagem, te manda um e-mail, o grupo do seu trabalho manda o WhatsApp de não sei o quê, ou da faculdade você trabalha em casa. Hoje em dia o nosso trabalho, a pessoa que trabalha, que é produtiva, tem um trabalho profissional assim, ela não trabalha só naquela... Não adianta dizer que trabalha 40 horas por dia, porque trabalha mais do que isso. Só falando aqui do tema aí do WhatsApp aí, dizem que já tem casas de recuperação, né? Já? Já. Nós estamos perdidos. Para esse pessoal aí que já tá ligado aí direto. Uma no nova WhatsApp. área terapêutica. E agora, voltando aí nas personalidades do passado, pode falar. Eu só não respondi a segunda parte dele. Aí você fala que ele perguntou de numerologia, não foi? Então ele perguntou do omni-engano, não é? Numerologia, deixa eu achar aqui. Omni-engano. Então é um engano total, né? Então em várias áreas você vai achando aquela pessoa, aquilo que você está enganado, você está mergulhado no engano. Seria isso. E o proto-engano é aquilo que é um engano que vai se transformar, que vai dar substrato é o engano esboçante que é substrato para outros enganos futuros. Então é o planejamento, é o embrião do engano. É o embrião do engano, né? É ótimo se a gente conseguir abortar esse embrião. Mas esse engano, você falou que é o engano de tudo. A pessoa tem uma imagem distorcida dela própria, então ela acha que ela é alguém que ela não é? Aqui a palavra existe. Agora, eu não sei se isso é possível. A pessoa 100% enganada totalmente em tudo. Não sei, mas é uma palavra que existe. Tem na enciclopédia. Tem na enciclopédia isso, o homem engano. E eu achei colocar aqui, para enriquecer a numerologia, né, colocar como existe. Mas eu acho que tem pessoas existem pessoas muito mais enganadas do que outras pessoas. Deve ter um nível máximo, aquele nível de ser mandada para outro planeta, né? De transmigração. Então, é aquilo que não dá mais. Não dá mais. É verdade, né? Porque a transmigração, eu acho que é um ponto de referência boa aí. Tá? Você terminou? Queria falar? Só voltando lá na pergunta dele, sobre as personalidades do passado, né? Ele falando aí, João. As pessoas, é difícil admitir que elas foram um plebeu ou uma plebeia, né? Ou mesmo escravos no passado. O que você acha, assim, se elas admitissem que fosse isso ia otimizar a evolução dela agora, ou ela ia já entrar por baixo e melhorar mais? O que você acha? Olha, escravo, nós estamos já entrando na fila, porque já está começando a render ser escravo. Está começando a ser bom ser escravo. Melhor que escravocrata. É verdade. Olha, isso já está acontecendo mesmo, isso é verdade. E às vezes pode ser didático, né? A pessoa que está se colocando lá está se achando o máximo, que fez tudo, que foi uma grande autoridade, e aí coloca a pessoa e fala assim, não, teve uma vida aqui que a coisa não foi muito essa não, né? Não tem a Ana que tinha o Bócio? Eu estou entrando nessa fila, eu estou achando essa fila boa. Porque é uma fila que não só faz a descensão cosmoética, mas como te coloca no papel de vítima. Exatamente. E ser vítima, nesse caso, é bom. Em alguns casos... É melhor do que ser algoz, É melhor do que ter muito poder, ser algoz e entrar em interprisões. Tudo bem? Parafatologia, página 18, primeira linha. De que maneira a autodesassedialidade interdimensional nos ajuda no estudo dos erros? Como analisar os erros novos? Quando a gente fala de desassedialidade interdimensional, a gente está falando da nossa relação com as consciências e a gente tendo uma interassistência com interdimensões, né? Como é que era a última parte mesmo? Desculpa. Aqui, ó.
Como analisar os erros novos? Os erros novos. O errograma pode ser um fator disso. Agora, vamos pensar uma coisa. Tudo que for novo para a gente, eu admiro muito, por exemplo, uma coisa que o Valdo faz, que eu acho isso massa. Acho que isso ele deve economizar um monte de erro, de engano, de maturar coisa nova. Por quê? A coisa, quando é nova para a gente tem mais possibilidade de errar, certo ou errado? Sim. Não é? A coisa nova, a gente não tem sinapse daquilo. A gente não tem sinapse daquilo. Então, o perigo de cair no erro é maior. Então, por exemplo, se a gente pudesse fazer isso, vamos supor, tem uma coisa nova que chama atenção na nossa vida. A gente, na hora de fazer um verbete, a gente ia passar a fazer sinapses mais rápidas sobre o assunto. Imediatamente. Então, digamos que tem alguma coisa que me chama atenção. Isso acontece constantemente com a gente. Uma coisa que me chama atenção. Nossa, me chamou atenção. Mas eu deixo de lado, ela fica congelada ali, até eu resgatar ela de novo ali na minha memória. Se a gente, a coisa que seja importante, a gente conseguir ter agilidade de, por exemplo, de escrever um verbete, que é uma coisa que não é um livro, não é um artigo, e que a gente pode fazer sinapse nova, se aquela coisa for realmente relevante, vai economizar um monte de tempo, de coisa que a gente deixa engavetado, e quando a gente pega, a gente começa tudo do zero de novo, fazendo sinapse e errando. Então, esse negócio de, se for um livro, melhor ainda, né? Mas esse negócio de o que é novo, a gente na hora fazer sinapse, e o verbete ajuda muito, a escrita do verbete ajuda muito para isso, eu acho que encurtaria muito isso e diminuiria muito o número de cara na parede que a gente dá. Antes da gente errar, a gente começa a pensar tal coisa, tais variáveis, e já ajuda a gente a maturar aquela ideia. Antagonismologia, página 18, segunda linha. Poderia expandir o antagonismo em parcialidade, tendenciosidade, e o antagonismo, experimentologia, ideologia? O primeiro qual é? Imparcialidade e tendenciosidade. A imparcialidade é você não tomar partido nenhum, você não ir para lado nenhum. Então você fica imparcial diante de algum elemento. Então você não toma partido nenhum lado você está tomando ali. Você vai ter opiniões em cima, sendo apartidário, vamos dizer assim. A tendenciosidade não. Já é, antes de qualquer coisa, você já vai puxar para um lado. Antes de qualquer argumento, você já sabe que você já está indo para um determinado lugar. Já está te levando para um lugar. E isso, você perde imparcialidade. Você tem menos imparcialidade. E o segundo, qual é mesmo? Experimentologia, ideologia. A ideologia é quando você pega a ideia, abraça a ideia e acolhe aquela ideia para você. A experimentologia, não. Eu quero pensar naquela ideia e vou experimentar em cima daquela ideia para ver o que sai daquilo, para que lado vai, de que maneira aquilo se desenvolve dentro de vários experimentos, não é um só não. Quando a gente fala de experimentologia, é uma coisa ampla. E a ideologia, não. Você agarra uma ideia, um conjunto de ideias, às vezes uma ideologia política, social, uma ideologia de vida, é um conjunto de ideias que você se agarra. Quando você se agarra naquilo, você vai se agarrar nos erros que vêm anexados àquilo. É um conjunto de ideias que... Qualquer ideologia é um conjunto de ideias que não é só de uma pessoa, é de um conjunto de pessoas. E, junto com aquilo, às vezes aquela ideologia pode ser até apropriada para um determinado movimento, mas só pelo passar dos anos, pelo passar do tempo, pelo passar pelos elementos novos do mundo, da vida, aquela ideologia deixa de ser atualizada. Se eu continuo me apegando a ela, eu fico parado no tempo ali. E a gente tem que cuidar muito quando muita gente pensa igual, né? Geralmente nivela por baixo, com todo respeito a todos nós, mas essa é a verdade. Consonância, página 20. Poderia explicar o item 9, imagisticologia, esterilidade, imperícia, infecundidade, nulidade em relação ao universo da autoenganologia? Ok. Por que eu coloquei imagisticologia? Porque o autoengano, ele é um congelamento. Ele é um congelamento. Se está havendo autoengano, não está tendo a dúvida, o negócio do benefício da dúvida, não está tendo refutação daquilo. Então se congela.
A imagística, na verdade, ela vai fazer com que a gente consiga criar alternativas para que a gente entenda ali o auto-engano e criar alternativas para sair daquilo, para que aquilo não exista. Então, quando fala aqui de esterilidade, então é uma imaginação estéril. Imperícia, não tem habilidade, né, de resolver o problema. Infecundidade, também uma esterilidade. E uma nulidade, está nulo. Então, se a gente se congelar naquele auto-engano, a gente está faltando essa imagística, está faltando essa fertilização das nossas ideias, do nosso solo, para que as ideias adquiram novas variantes para que a gente saia daquilo, para que a gente saia do auto-engano. Remissiologia, página 20. Poderia comentar qual é a tríade da erronia, item 15? Isso é quase pergunta de prova, né? É verdade. Está aqui. Está deixa eu achar a seção aqui. A tríade da erronia está no detalhismo em algum lugar. Remissiologia, item 15. Não, sei. Você tá em mas outro ela está no lugar. detalhismo também. Tem a tríade qual é? É engano, erro... E omissão, engano e erro. Está na trinomiologia. O trinômio da erronia. Omissão, engano e erro. É um verbete da enciclopédia, do professor Valdes. Na verdade, são os 3 erros, né, que a gente fala que um deles é o erro, mas é os 3 que a gente mais comete. A pergunta é saber, eu me engano mais, eu sou mais omisso ou eu erro mesmo? Qual que é o menos pior? Pois é. Existe o menos pior, João Paulo? Omissão, engano e erro. Isso. Olha, se a gente se a gente pensar, a pessoa que se omite, ela sabe o que é o certo. Então ela está consciente. E está consciente. O engano, a pessoa pode estar inconsciente, né? Na maioria das vezes ela está inconsciente. E o erro, a pessoa também pode estar inconsciente. Eu acho que a omissão é a pior delas. A omissão deficiente. A pessoa já está discernindo o certo do errado e adere ao errado. Tem lógica. Você tem aqui na página 18, em paradoxologia, o paradoxo de acreditar na própria mentira, que é o segundo paradoxo que você coloca. Qual é o nível disso para dizer que a pessoa está doente ou sempre é uma doença na raiz, esse tipo de situação? O me engana que eu gosto, né? Eu falei ali na coloquiologia. Que tem na coloquiologia. Me engana que eu gosto. Olha, isso não é fascinante esse paradoxo? Eu acho fascinante. Não é fascinante me chamou a atenção. Eu acho o máximo isso. Você mentir para você e você acreditar no seu... Mas não é um contorcionismo mental fantástico? É um contorcionismo do ponto de mental. vista da loucura, né? Olha aqui, na masculinologia e feminologia, eu coloco ali primeiro tem o mitômano, né? Tudo bem, que é a pessoa que sofre de mitomania. Mas o seguinte, o enganador é o que engana. O enganado é o que foi enganado. E o enganador, enganado. É esse. Você está onde aqui? Que página? Página 19, masculinologia. Ah, tá. Então é isso. Você enganar a si próprio. Esse verbete está com base nisso aqui. Então é você querer acreditar na própria mentira. Aí tem aquele pensamento que eu tinha falado aqui do livro. Da pessoa, você só vai acreditar na sua mentira se você acreditar nela. Você só vai cair na sua mentira se você acreditar nela. Então, é um paradoxo. Eu acho esse paradoxo aqui, ele traduz muito aqui. Qual que é a raiz disso, hein? Eu penso que é emocional, né? É o apego pelo que você almeja e não pelo que é real. É uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade, pode ser, né? Eu penso. Ou, quem sabe, uma maneira de você minimizar algum engano que você cometeu. Você que é um auto-engano, minimizar um engano. Através do auto-engano. Gente, é uma Já loucura isso. Aqui tem mais uma pergunta que eu queria te falar. Deixa eu achar aqui. Você falou um pouco das tentativas de moralização dos enganos autopatrocinados. Mas você não falou um viés que eu queria ver se é o que você pensou. Essa moralização que você fala dos enganos autopatrocinados, não é justamente a amoralidade funcionando, tentando moralizar o erro?
Pode ser, tem que Que pensar. não é um paradoxo isso? Porque a moralidade é a falta da moral. Da moral. A falta da moral. E você tentar moralizar um erro, será que não tem um tanto de moral aí também? Não existe moral nisso também? Uma moral errada. Foi o que eu estava pensando. Uma moral errada. Mas acho que a moralidade é a ausência dessa moral. Então a pessoa, nada atinge ela moralmente. Não atinge ela. O que não for do interesse dela, a moralidade ali, a moral não atinge o amoral. Mas eu acho que nesse sentido aqui, de você tentar moralizar, você está tentando colocar algum valor moral num erro. Aí você acha que existe algum nível de moral, isso vai longe. Eu acho que é possível, não sei. Eu estou pensando também. É interessante a Porque pergunta pode interessante. ser que chegue num nível de amoralidade mesmo. Eu penso que há situações em que essa tentativa é amoral. Por exemplo, quando a gente vê aqueles pregadores, aqueles telepastores. Sim, telepastores. Aqueles telepastores, com escândalo de roubo. Não teve aquele casal que ficou preso nos Estados Unidos, tudo roubou da igreja, não sei o quê, tinha gente famosa na igreja, tudo. E você vê a realidade, o cara está indiciado, todas as provas estão ali, roubou, ele pede dinheiro para a igreja, mas é para ele não declara dinheiro no imposto de renda, tem conta no exterior. Isso não é tudo amoral? ali. Pois é, aí você vê o discurso dele no programa, né, televisivo de religioso, e ele está tentando moralizar todos aqueles atos que todo mundo sabe, todo mundo está vendo, a pessoa foi presa, está indiciado, está correndo o processo de que ele está fazendo errado. Ali tem a moralidade. Eu acho que isso é a moralidade. É para os outros, claro, é para os outros. Ele não está até que aquilo ponto é uma ele se mentira, auto-engana? aquilo é uma mentira. Pois é, mas será que existe algum que se auto-engana ali? Ou será que a maioria se auto-engana A ali? mentira para te convencer. A mentira que ele conta, ele está acreditando em algumas coisas, isso que dá força para o discurso dele? Eu não sei. Acho que cada caso é um caso mesmo. Mas, gente, isso vai dar um longo debate. A gente está chegando no nosso final. Então, a gente agradece aqui o João Paulo pela excelente defesa. Agradecemos aos tertulianos e aos teletertulianos que nos enviaram aí muitas perguntas. Muito obrigada. Vamos para os nossos comerciais e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje não temos recados. E amanhã nós teremos o verbete Projeção Consciente Retrocognitiva, especialidade Projeciologia, e o verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.